graça do Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. A gente teve assim certas reclamações que talvez dá aquela paradinha na gravação. A gente vai procurar saber o que é que está causando isso para trazer um melhoramento, né? Tenha paciência aí que a gente vai procurar melhorar para fazer um serviço mais... Porque para Deus a gente faz o melhor. Para Deus a gente tem que fazer o melhor. Então, ouvinte, a gente agradece a Deus, primeiramente, por nós estar vivos, por Deus dar para nós essa oportunidade de viver e afastar de nós todo mal. E ainda com o mal alcança a gente, Deus tira ele de cena. Não é porque a gente foi atingido por uma doença, por um problema, ou algo entrou na vida da gente que a gente não esperava, ou alguém que se afastou da gente por um motivo obrigatório, assim, uma prisão e uma doença que afastou aquela pessoa da gente. Mas o Senhor Jesus é Deus. E com Ele não tem barreira, isso que é importante. Há um ser que não tem, eu não posso, que fala, que tem esse linguajar, não existe esse linguajar para Deus. Eu não posso, eu não dou conta. Procura outro. Com Deus não tem isso. Ele tudo pode. A nossa leitura hoje está aqui no livro de São Lucas, no capítulo 10. Nota bem, São Lucas, no capítulo 10 de São Lucas, e no versículo 18, disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Jesus está falando com os seus discípulos. Disse Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então Jesus está dizendo que ele viu Satanás como um raio cair do céu. Isso não está se referindo àquela batalha do céu que ele foi expulso, juntamente com os seus demônios, né, com os seus anjos que ficaram de acordo com ele. Não é, Jesus não está referindo àquela expulsão, está registrado em Apocalipse 12. Aqui ele está falando que ele viu Satanás. Ele nem disse que viu os anjos, os demônios, só viu Satanás cair do céu como um raio. Um raio quer dizer apressado, né? Rápido, né? E na mensagem à sua casa, a mensagem chama A Sua Casa. Essa mensagem aqui, ela vem do crente da Bíblia. Eu creio que vem do crente da Bíblia. É crente da Bíblia, Sua Casa. Tem uma pergunta por irmão Brana, perguntando assim: explique. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. É uma pergunta feita por irmão Brana. Ela está na página 19, no parágrafo 79. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. No livro de Lucas, no capítulo 10, é onde aqui fala a Escritura. Bem, o irmão Brana falando, eu acho que isto, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Agora, eu vou só falar por alto,
eu só vou falar por alto. E se não ficar bom, me fale. Então eu falarei mais detalhadamente. Como o Umbanda vai dar respostas por alto e não detalhadamente. Tem tudo isso, ouvinte. Tem coisa que não está em detalhes. E tem coisa que está em detalhes. Tem mensagem que o Umbanda prega que ele não detalha o assunto. Tem mensagem que ele já traz detalhado o assunto. Por isso que nós temos que ler a outra mensagem, porque aquele assunto ela está em detalhe em outra mensagem. Você se lembra? Nós falamos sobre isto quando vimos aquela escritura lá. Naquela, você sabe, Jesus. Aquilo aconteceu imediatamente depois que Jesus dando aos seus discípulos poder para expulsar os demônios. Quando Jesus deu para o discípulo poder para expulsar o demônio, eles saíram expulsando os demônios. O enviou de 2 em 2 e disse: não irei ao gentio, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregando o reino do céu, curando os enfermos, expulsando os demônios, e assim por diante. Bem, então eles voltaram regozijando. Você que fez isso, a pergunta aí está falando, sabe aonde está a passagem na Bíblia, que é Lucas 10. Voltaram regozijando, e eles lhe disse: alegrai vós por vosso nome, não alegrai vós por causa do Espírito, vós obedecer, mas alegrai vós porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Veja, o poder daquela igreja, o poder dos 12 apóstolos. Ele falou, veja, o poder daquela igreja, o poder daquela igreja tinha derrubado tudo o reino de Satanás. Poder daquela igreja. Você vê? Ele viu quando Satanás caiu do seu lugar, porque Deus tinha novamente dado poder à sua igreja para ir. Ele viu Satanás caindo como um raio do céu. Ele foi expulso do lugar celestiais. Pelo poder daquela igreja. Porque eles estarem dando realmente, perturbando o reino de Satanás. O que poderemos fazer com esse poder hoje? Ele diz assim: se os 12 discípulos, com o poder que eles tiveram, eles perturbaram o reino de Satanás e derrubou Satanás do lugar celestiais. Lugar celestial é o paraíso, aonde fica o salvo. Porque quando Satanás foi expulso, lá de Apocalipse 12, ele foi expulso do segundo céu, onde houve batalha. Mas aqui ele está sendo expulso do primeiro céu. Nós temos que ver isso. Ele foi expulso do segundo céu, é onde ele estava. Que Deus está no terceiro, no segundo está os anjos, e no primeiro está o salvo. É essa ordem aí. E ele foi expulso da batalha do segundo céu. E agora ele está sendo expulso do primeiro céu. Por quê? Porque
quem ia no paraíso, que morria e ia para o paraíso, se ele ia debaixo do sangue dos animais. Como o sangue dos animais não apaga pecado, só cobre o pecado, Satanás tinha direito de entrar no paraíso, entrar no lugar celeste, onde ele estava descansando. Ele podia entrar, porque ele não respeitava o sangue de animais. Porque o sangue de animais não tinha poder de apagar pecado, mas só cobrir. Quando Jesus derramou seu sangue, o sangue de Jesus apaga pecado. Então Satanás foi expulso, porque agora eles tinham material para expulsar Satanás, o sangue de Jesus. Então Satanás foi expulso do lugar celeste. Ele foi expulso do lugar celeste. Agora tem uma mensagem no selo. O irmão Branda diz que quando a noiva subir, Satanás desce. Satanás desce. Porque ele ainda sobe para fazer a cruzação. Nós encontramos isso no livro de Jó. E quando Deus estava unindo com seu filho, ele se colocou no meio e Deus perguntou: da onde vieste? Quer dizer que ele não morava no céu mais. Eu vou de passear pela terra e andar pela terra. Eu observasse lá meu servo Jó. Então, quando Jesus morreu, que ele derramou seu sangue, e ele era o homem que ia restaurar tudo que Adão perdeu, e restaurou mesmo. E até que os soldados falou para o sacerdote que o corpo tinha sido roubado pelo discípulo e comido pelo discípulo. E aí houve aquele debate: aonde está o corpo, onde está o corpo? E o corpo não era visto por ninguém, só foi visto por 500 pessoas. Só foi vista por 500 pessoas. E foi visto para Tomé, porque Tomé exigiu para crer, ele queria ver sinais, e Jesus mostrou sinais. Eu estava dizendo que esse mesmo problema estava correndo por todo mundo. Satanás, com o seu grupo, exigia o corpo, pedia o corpo, porque sem o corpo não podia provar que o homem tinha vencido o inferno, vencido tudo. Cadê o corpo que provou isso? Quer dizer que não tinha recibo para provar a compra. Não tinha recibo, você fala: eu tenho tal coisa. Mas para você provar que você comprou, você tem que ter recibo. Na mensagem Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, parte 2. O irmão Branda diz assim: agora houve um tempo em que isso esteve em disputa. Do 40 dias, a partir do início do primeiro dia da purificação do santuário, porque o santuário foi limpo, que eu disse que Jesus, o Cordeiro, levou o pecado do mundo até o Calvário, e o bode expiatório tira, limpa. A partir do início do primeiro dia da purificação do santuário, o Cristo foi para o Calvário. Houve 40 dias até o arrebatamento de Jesus. Estava em debate o grupo de Satanás. É o irmão, que irmão fez a pergunta, Dado? Ademar. Irmão Ademar. Apocalipse capítulo 5, segunda parte, parágrafo 163.
163. E agora aqui continua. O discípulo viera e roubar. Aí isso era o assunto. Isso era o assunto. O grupo de Satanás tomaria e diria que eles não se levantou do morto. O grupo de Satanás disse, ele não levantou dos mortos. E eles começaram uma programação por ali disseram, o discípulo viera e roubaram durante a noite. Você tem lido na Bíblia, ele fala. E eles disseram que seu povo veio e roubou à noite. E dera dinheiro para o soldado para dizer isto. Mas isto ficou em disputa. Ou melhor, isso ficou em dúvida. Então todos ficaram em dúvida. Todos ficaram em dúvida. Bem, na verdade, também isso pertencia à organização, então. A organização pertencendo a ela. Porque as coisas estavam tudo em organização, tudo comandado por organização. Mas nos 50 dias, era o dia do Pentecoste. E o dono legal desceu entre eles, aleluia, e mostrou que não era uma organização, que era um enchimento do Espírito Santo, que era o penhor de Deus, pagou a sua igreja, que não seria controlada por organização. Deus falou assim, minha igreja não vai ser controlada por organização, ela vai ser controlada pelo Espírito Santo, e assim por diante. Seria o penhor do batismo do Espírito Santo com poder e o amor de Deus. Aí que eu falo batismo do Espírito Santo em poder, não em fogo, em poder. Isso simplesmente não faz algo. Isso simplesmente não faz algo em você. Eu falo, isso não move você, isso não ajuda você, isso não alegra você, sabendo que Deus dispensou as organizações, não aceita a organização para dominar seu povo, porque ele tem o Espírito Santo para controlar e ensinar seu povo. Isso não faz algo em você? O possuidor legal, aonde estava ele? Não na mão de Deus, veja, ele não podia render aquilo por mais do que 50 dias. Satanás não podia segurar aquilo no seu debate por mais de 50 dias. Aí, o irmão Branham, ele volta lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, aonde uma pessoa era escrava. E ela não podia sair da escravidão porque não tinha dinheiro para pagar as dívidas e nem tinha parente para remi-la. Quando veio Jesus, ele veio como parente redentor, ele veio como o parente redentor para remir os seus filhos escravos, que não podia ser livre mais. Ele veio para pagar as dívidas dos seus filhos, para ele ser livre e voltar para casa. E de cada 50 anos, contava 50 anos, e aquela pessoa, de cada 50 anos, tocava uma trombeta em Israel, chamada a trombeta do jubileu. A trombeta tocava dizendo assim, todos vocês estão livres, não importa o que vocês fizeram,
não importa o quanto tempo vocês estão aí, vocês largam a enxada, largam o enxadão, largam a picareta, volta para sua casa, que o seu Senhor não tem mais poder nenhum contra vocês, porque a trombeta da liberdade foi tocada. Isso acontecia de cada 50 anos. Por isso que teve 50 dias, o irmão Banda diz, cada dia é contado por um ano com Deus. Cada dia para Deus é um ano. Então, nós fala 50 dias, mas para Deus foi 50 anos. Então, quando cumpriu os 50 dias, aí tocou a trombeta do jubileu. A trombeta do jubileu é o Evangelho. E o Espírito Santo que tocou essa trombeta do jubileu, aí que foi todo livre, até os 10 que estavam no cenáculo, até os 10 que estavam presos no cenáculo, foi livre. E todo mundo, todo ser humano foi livre da escravidão. Porque Jesus pagou as suas dívidas e os seus senhores que o escravizava não tinha poder mais de segurar o seu prisioneiro, porque foi comprado no Calvário, e a trombeta do jubileu foi tocada 50 dias mais tarde. Mas durante esses 50 dias houve esse debate. Satanás não queria soltar os presos, ele não queria soltar os seus cativos, ainda que Jesus tinha comprado. Aí ele queria prova. Cadê o dinheiro? Cadê o Redentor para levar embora o seu parente? E Jesus estava com o discípulo, não tinha como apresentar. Nos 40 dias ele sobe. Depois de 10 dias, depois dos 10 dias, não tinha, olha bem, não podia segurar mais, porque cumpriu os 50 dias. E os 50 dias eram 50 anos. Aí foi tocada a trombeta, o Espírito Santo, e não teve. O debate acabou, Satanás não teve jeito de segurar mais, porque venceu os 50 dias, que era o jubileu. Quer mensagem para isso, irmão? Você lê a mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte, na página 29. Aí o irmão Branham, ele vai falando bem. Então, após esses 50 dias, ou ano, ele fala. Um ano, um dia significa como um ano, então não é 50 dias. É 50 anos, não é 40 dias que Jesus ficou. Na contagem de Deus ele ficou 40 anos. Vê? Aí ele fala assim, a partir do dia da crucificação, quando eles tomaram esse parente redentor e os mataram no dia da Páscoa, isso estava em disputa então. A igreja cria até então que ele era o parente redentor. Ele era o redentor. Então o que fizeram? Mataram. E o inimigo fez. E disseram que pegaram o seu corpo e esconderam em algum lugar. E aquilo tudo era dúvida no povo. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? A pergunta era essa. Agora, ao final dos 50 dias, então você vê, isso já não podia estar em debate. Ô irmão, eu não vou ler mais não. Se isso aí não se convencer você, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Aqui no capítulo 42 da mensagem, aquele que está em vós. 42.
para mensagem àquele que está em vós. Já é outro assunto. E o irmão Rodei, ele está aqui, está esta manhã, e eu não sei se eles estão aqui esta noite ou não, ou aqui outra vez esta noite. Bem, o Senhor abençoe você, irmão Rodei, e você. Eu não posso expressá-lo exatamente o que eu penso. Eu não posso expressar exatamente o que eu penso, mas talvez quando chegamos ao final do outro lado, falando da eternidade, eu quero me assentar com vocês por uns 10.000 anos em paz. Veja vocês, e assim nós podemos, veja, nós falaremos sobre tudo, porque aqui não dá. Aqui só é pregado as coisas de Deus, o básico, penhor. Penhor quer dizer parte do pagamento. Por exemplo, se você trabalha numa firma, você ganha R$1.000 por mês. Chega dia 20, você tem direito no vale. Isso é por lei, você tem direito no vale. Faltando 10 dias para fechar o mês, você tem direito no vale. O vale é 25% de quanto você ganha. Se você ganhar 1.000, o patrão dá R$250 para você, ainda que falta um mês, 10 dias para fechar o mês, e você vai receber dia 5, que é até o dia 5 útil, que é o prazo que é dado para o patrão pagar. Então você vai receber esse vales, que é uma porção do seu pagamento adiantado. Não venceu o mês ainda e nem chegou o dia do patrão te pagar, porque ele tem até o dia 5 útil para te pagar. Assim Deus está fazendo. O natural explica o espiritual. Deus está dando uma parte do nosso pagamento, 25%. É chamado penhor. É o penhor. E o irmão Branda diz que o penhor é o novo nascimento, porque nós vamos receber a plenitude na transformação. É na transformação do nosso corpo. É ali na transformação do nosso corpo que o espinho da carne vai sair. É ali na transformação do nosso corpo que muita doença que ela não sai de nós, na transformação nenhuma doença vai ficar. Nenhum rancor, nenhum ódio, nada. A transformação é uma limpeza total. É uma libertação total. É a mesma coisa de Sara. Reclamonas, e o irmão Branda, falando de Sara, ainda fala assim, que quando Elohim conversava com Abraão, a Sara falava lá atrás da porta. Veja, está conversando com Deus, mas se for ver o que ele faz 25 anos que ele não procura eu como esposa. Faz 25 anos que ele não me procura. Ela reclamando até disso. E quando ela foi transformada, acabou Sara reclamar. Acabou Sara queixar. Acabou a velhice de Sara, acabou as rugas, acabou a dor de cabeça, acabou a dor na perna, acabou a coluna torta, acabou. Mas
até a transformação, a Sara foi arrastando. Ela foi arrastando. Porque esse corpo que nós temos, ele pertence ao diabo. Por causa da maneira que ele entrou no mundo, na maneiras sexuais, que é de pouca duração, disse Jó, e com muitos problemas. E depois ainda, meu irmão, tem mais uma. Depois que você passa dos 70 anos, que os 70 anos é a idade que Deus dá para nós viver aqui, no livro do Salmo, capítulo 90, verso 10, é 90 anos, é 70 anos. Depois dos 70 anos, você vai viver de oportunidade que Deus te dá. O irmão Branham fala outra palavra nessa palavra do irmão que tinha 90 e poucos anos. Ele falou assim: o irmão está vivendo em glória, porque o irmão já passou 20 anos do prazo que Deus te deu. Tudo que passa dos 70 anos já está em glória, já está no lucro. E eu já estou com 73, vou indo, já estou com 3 anos de lucro, de glória. Tem mais essa ainda, porque depois dos 70 anos, diz o salmista, que é só enfado e canseira. E se chegar até 80, é aquele ainda. Porque o que faz a pessoa viver? Porque Deus chama nós por número. Número tal, então a pessoa vai embora por número. Na mensagem Redenção em Poder, o irmão Branham disse: Deus chama nós por número. Quando chega seu número, você é chamado. Se você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que faz falta, você é uma pessoa, se você for embora, muitas pessoas vão sofrer. Então Deus pode acrescentar ainda uns anos para você. Mas se você só causa dor de cabeça, não dava, nem aquela figueira que não dava fruto, vai embora com 40, vai embora com 30, vai embora com 20. A Cheryl foi embora com 8 meses. E o irmão Branham não entendeu porque Deus levou a sua nenezinha com 8 meses. E Deus explicou, quando ele viu ela lá em cima, Deus explicou: eu tirei ela com 8 meses para você não perder ela. Porque se ela ficasse lá embaixo, ela ia causar problema. E nós não entendemos por que as pessoas morrem com 20, morrem com 30, morrem com 40. Deus está vendo o que ela vai aprontar, o que ela vai fazer. E muitas vezes também chegou o tempo dela, porque ela não tem mais nada para fazer para o reino. E muitas pessoas partem porque não faz nada para Deus. Ela não faz nada para Deus. Ela não faz nada para a obra. Ela não faz nada para a igreja. Ela não faz nada. Ela não faz nada. Ela não faz nada para o reino do céu. E tudo que ela faz, se eu levantar cedo, se eu dormir tarde, a sua fatiga, a sua canseira, a sua depressão, a sua doença, de tanto correr com a vida, é para conquistar propriedade, é para conquistar bem material. Não é para o reino que ela está cansada, não é para o reino que ela está ficando doente, não é para o reino. Se você for ler a carta de São Pedro, ele fala assim, que nós estamos presos, mas por causa da causa de Jesus. Eu falo assim: se eu sou preso por causa da causa de Jesus, eu tenho galardão. Agora, se eu sou preso por aprontar coisa errada para meu próximo, eu não tenho galardão. Eu não tenho galardão. Às vezes a gente está doente, mas ficou doente de tanta ganância pelo mundo.
Agora, se a gente fica doente porque se gastou com a obra de Deus, é diferente. E eu pergunto para você, para terminar, você tem feito alguma coisa para a obra de Deus? Você tem feito alguma coisa para a obra de Deus? Quando você chega na igreja, você pode falar assim: olha, eu ajudo essa obra. Você pode falar. Porque tem aquele que não ajuda e ainda critica quem ajuda. E esse é o pior. Como disse Jesus, fica parado na porta do céu. Não entra no céu e não deixa outro entrar. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas. Ademar de Souza, boa noite. Poderíamos dizer qual mensagem o irmão Branham fala sobre o signo influenciar a gente? Ela está na pergunta e resposta, irmão. Eu não sei se é o volume 9 ou é o volume 15. Mas amanhã, se Deus permitindo, eu prometo mostrar a mensagem para o irmão do signo. Ele fala assim, uma irmã procura ele falou assim, quando eu descobri que signo que ela era, eu já descobri o seu problema. É um desses volumes, pergunta e resposta, não sei se é o 9 ou é a 13, mas eu acho ela, eu tenho ela aqui, eu acho ela, eu vou mostrar. O irmão Branham achou problema na vida dela por causa do signo dela. E tem outra mensagem, também é pergunta e resposta, que ele fala assim, essas mulheres que quer ser homem, quem faz ela agir desse jeito é o signo dela. Eu também vou achar e vou ler também. É sério, a coisa é séria. A coisa é séria. Vamos. Ademar de Souza pergunta, se um pastor se separa da sua esposa, mesmo sendo ela que adulterou, mesmo assim ele não pode ser mais pastor? Bom, se ela adulterou e ele não casar, ficar solteiro, ele pode ser. Porque ela adulterou e ele não adulterou. Então ele está separado no Senhor. Então ele pode ser pastor. O que complica é o casamento de novo. Porque aí fica com duas mulheres. Porque mesmo aquela mulher adulterou, continua sendo mulher dele. Não é porque ela adulterou que ela não é mais mulher dele, ela continua sendo esposa dele. Então ele não pode casar de novo. Agora, continuar sendo pastor, ele pode. Porque a mulher dele adulterou, então ele continua no trabalho. Oliveira Marcelo pergunta, qual a diferença entre crente e cristão? O crente é aquele que crê, que nem os discípulos. Quando ele andava com Jesus, ele era crente. Depois da ressurreição de Jesus, que eles foram para o cenáculo, que eles receberam o Espírito Santo, como eu estava dizendo agora, que veio o jubileu, que todos ficaram livres, então aí eles foram cristãos, aí foram chamados cristãos. Eles não são chamados cristãos nos 4 evangelhos, eles são chamados cristãos lá em Atos dos Apóstolos, que eles foram chamados cristãos. Então, há uma diferença e muito grande entre crente e cristão, porque crente é aquele que crê, cristão é aquele que nasceu de novo. Oliveira Marcelo pergunta, o sábado é do Espírito Santo? Sábado? É. O sábado é do Espírito Santo, como todo dia é do Espírito Santo. Agora, como descanso, ele serviu de sombra. E o nosso sábado hoje é o Espírito Santo. Lá em Colossenses está escrito isso, viu? Lá em Colossenses. Lê lá o livro de Colossenses, que o apóstolo Paulo diz assim, tudo era sombra. Ainda ele fala assim, até o sábado era sombra. Ele cita o sábado. O sábado era sombra. Para um povo. Como que vai guardar o sábado agora, irmão? Um lado da terra é noite, o outro lado é dia. Um lado da terra é domingo, o outro lado já é segunda-feira.
Um lado é sábado, outro lado já é domingo. Como? Como que universalmente vai guardar? Não tem como. Foi dado para Israel como uma sombra, como um tipo da vinda de Jesus. Os animais também eram tipo. O sangue dos animais era tipo do sangue de Cristo. Tudo era tipo ali. Quando veio Jesus, veio a perfeição. Senão não precisava Jesus vir. Então não precisava Jesus vir. Então não precisava do Espírito Santo. Então quando Jesus disse assim: venha a mim todo que estáis cansado, que eu acharei descanso para a vossa alma. Então ele estava brincando, chamando as pessoas para vir nele para descansar, já que tinha um sábado para descansar. Agora ele chama ele. Então é brincadeira. Jesus estava brincando? Não estava, não. Ele é o descanso, o Espírito Santo é o nosso descanso. E não é um dia por semana, é todo dia nós estamos descansados no Espírito Santo. A multidão lá do céu, do paraíso, que chamou o irmão Brana, precioso irmão Brana, ele falou assim: eu tenho pregado o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Eles falaram o quê? Nisso nós estamos descansados. Eles chamaram o ensinamento do irmão Branham, por ser igual de Paulo, descanso de sábado. Ele não disse que estava descansado no lugar lá no paraíso, não. Ele disse que o descanso dele eram os ensinamentos que eles tinham. E o ensinamento é Jesus, por isso que ele te falou que ele era o descanso. Crasse Duarte, quero saber mais sobre os signos. Então, sobre o signo, irmã, deixa amanhã que a gente vai trabalhar mais com o signo, né, que agora está no final. E se a irmã estiver ouvindo amanhã, nós vamos falar mais do signo, nós vamos mostrar a mensagem, como a Mombrana fala do signo, porque mostrando a mensagem, mostrando a Mombrana, dá mais descanso para mim que prego, para você que ouve, porque você sabe que vem vindo do irmão Brana. E quando vem do irmão Brana, irmão, é descanso mesmo. Vamos para o filho de oração, Thalita Nins. Para a avó de sua amiga Pâmela por motivos de saúde, Sônia Caldas, família em especial a Sofia Helena e por Emilda, Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo em sua vida e pede oração à sua família, Joel William, seu favor e família, Benedita Nintz, seu favor e família, Lea Nintz, avó da sua amiga Nayara, C.N. Everton, seu favor e família, em especial seu irmão, por motivos de álcool, Argel da Costa, obrigado pastor Joel por orar por mim, Deus ouviu sua oração e Amém. deu vitória. Amém, isso aí, essa palavra aí, ô irmã, o senhor orou, Deus deu vitória, isso aí é muito bom para animar os outros, para ver que a oração da gente, ela é atendida, ela é respondida, não porque é uma pessoa santa, uma pessoa justa que está orando, não, é um pecador, é um homem carente da graça de Deus, Deus responde porque ele responde por causa do seu sangue, por causa da sua promessa que ele responde às orações. Nós não somos dignos, como disse o centurião, nem de Cristo entrar na nossa casa, nós somos dignos. Mas pela graça, pela misericórdia dele, ele nos ouve e ele nos socorre. Graças a Deus que existe graça, que existe misericórdia em Deus para nós socorrer. Senhor Deus, confiante na tua misericórdia, confiante no Calvário, confiante no seu sangue que não foi derramado em vão, mas foi para nos remir, confiante no Espírito Santo, o trombeteiro que tocou a trombeta do jubileu em Atos 2, que é o Evangelho, trazendo libertação ao universo de todos os seus carrascos. Só não é livre quem não quer, quem ama seu Senhor e quer ficar com seu Senhor. Então é marcado com aquela suvela, Senhor. Fica marcado, tudo as pessoas marcadas pelo diabo é aquela que ouviu a trombeta da libertação, que é o Evangelho, e não quis ser livre. São esses que são marcados. Mas todo aquele que ouve o teu Evangelho e se humilha e aceita, é marcado pelo Espírito Santo. Porque todos nós somos marcados.
Quem não é marcado pelo Espírito Santo é marcado pelo diabo. E eu quero a marca do Espírito Santo como Jacó foi marcado, como Paulo foi marcado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está nas tuas mãos, cada ouvinte. Encoraja, Senhor, encoraja, dá ânimo. Se alguém está doente, liberta, Pai Santo, liberta. Do Senhor é essa glória, do Senhor é esse trabalho, do Senhor é essa missão. O Senhor vai aonde a medicina não vai, aonde a medicina bate a cabeça, aonde a medicina fica encurralada, o Senhor não fica encurralado, o Senhor dá libertação. E nós esperamos no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.